Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta. Boa noite. Que alegria, com muita alegria e satisfação, iniciamos o 31º programa Direito em Pauta, 31ª edição. Boa noite a todos vocês que estão aí sempre com a gente. Agradeço imensamente por acompanharem. A gente hoje tem um programa interessantíssimo, voltando aí para a questão jurídica, para a parte legal. Falamos hoje de fake news, é um diálogo livre hoje. Hoje a coisa é mais na forma de bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre fake news, advocacia e democracia. Nesse momento que a gente vive de eleições, tratar de fake news realmente é interessante até para nos auxiliar a votar no próximo domingo, que é importantíssimo. 31º programa, Direito em Pauta, em parceria com o jornal Granja News. Só aguardando aí que os nossos fiéis seguidores comecem a chegar. Alguns já estão por aí. Grande doutor Leonardo já solicitou para participar ao vivo, eu já vou recebê-lo em breve. Rodrigo e a todas as outras pessoas. Beth querida, todos os que já entraram aí. Eu já vou chamar aí nosso convidado de hoje para que a gente já comece a transmitir diretamente com o doutor Leonardo Sica, advogado brilhante. Eu até coloquei nas chamadas jovem advogado, na verdade já são muitos anos de estrada, né? Liderança da nova advocacia que eu quis trazer essa coisa da mudança. Doutor Leonardo Sica, que prazer recebê-lo no nosso Direito em Pauta, que honra. Obrigado por ter aceito o convite, apertou a agenda aí, a gente hoje faz um programa um pouco mais curto, que o doutor Leonardo tem um outro compromisso, então a gente vai reduzir um pouco, tentar ser o mais rápido possível aí para tentar esclarecer o máximo o nosso assunto de hoje. É mais um bate-papo. Gratidão por estar no nosso programa, na nossa live em formato de programa, o programa em formato de live. Boa noite. Lhe passo a palavra aí para o boa noite, depois faço a apresentação formal. Constantino, boa noite. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tá bom. Eu que agradeço, né, o convite. Faz muito tempo que eu não fazia uma live, né? A gente vem fazendo algumas, mas eu já não fazia há algum tempo. Parabenizar você por aquilo que eu já disse, né, nas postagens, né? O espaço que você criou é um dos espaços, foram criados milhares, né, com a pandemia, espaços virtuais. O seu é um dos que eu tenho acompanhado com atenção, dos espaços privilegiados, de bom debate do direito e de outros temas também que você costuma abrir. É importante que nós não fechamos no direito. O direito não pode ser... O advogado não pode ser autorreferente. Eu digo, né? A gente não pode ter só a nossa referência, só nossa atividade, só nossa profissão como referência. Você tem feito isso. Então, muito obrigado. Vamos conversar hoje aqui sobre o tema que você escolheu. Então, te devolvo a palavra para conduzir o nosso bate-papo. Legal. Agradeço aí pelo elogio, é mais pela amizade do que por merecimento mesmo. Vou fazer uma introdução rápida. O doutor Leonardo Sica já é conhecido, foi um candidato aí nas últimas eleições à OAB São Paulo, a grande surpresa das eleições, votação expressiva, já fica aí o nosso parabéns. Formado pela USP desde 96, prática exclusiva na área criminal desde 94, doutor e mestre em Direito Penal pela USP, foi diretor de vários institutos, foi da Associação dos Advogados de São Paulo, conselheiro do CIE, membro da Comissão Nacional de Prerrogativas da OAB, assessor da Comissão de Defesa das Prerrogativas, coordenador da Comissão de Novos Advogados, e aí autor e coautor de diversas obras jurídicas,
Hoje é diretor-geral do Instituto Movimento 133. Parabéns pela iniciativa do movimento. É mais um que vem para agregar na área jurídica e principalmente com bastante qualidade. Esse é o doutor Leonardo Sica, querido pela Nova Advocacia. Os novos advogados todos têm bastante admiração por ele. E os advogados mais antigos, como eu, também nutrem a mesma alegria e satisfação em ter um advogado do seu gabarito defendendo a nossa profissão. Vamos lá, vamos começar para a gente ganhar tempo. Como a gente define fake news? Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Queria mandar um abraço para o Diogo Papel, de Barretos, o Renato Skock, também sempre aqui de Mirassol, fala com a gente, estou vendo ele aqui falar, o João Carlos Altomari de Jales, e outros amigos que eu estou vendo aparecer aqui. A gente vai falando, é bom, porque a gente não encontra mais ninguém. Então, essas lives também são uma oportunidade de contato, né? Verdade, verdade. Vamos lá, vamos falar de fake news, né? Fake news. O grande problema da discussão de fake news, justamente, é aquilo que você falou, Cosatio, é entender o que vem a ser fake news. Sempre quando a gente fala no assunto, especialmente os profissionais do direito, levantam uma questão que é, claro, importante. Mas o que é falso, o que é verdadeiro? Quem define? A partir de que referencial? E a resposta que eu tenho dado é o seguinte. Estão falando do nosso Palmeiras. Já estão falando do nosso time. Então, já começou a brincadeira. A resposta é o seguinte. Os filósofos estão há muitos séculos discutindo o que é verdade e o que é falso, o que é verdade, o que é mentira, e não chegaram a nenhuma conclusão, nem vão chegar. Né? A compreensão de fake news não está ligada exclusivamente a divulgar um fato verdadeiro ou mentiroso. Claro que a gente que é do direito sabe que existem fatos que são facilmente classificados de falso. Mas muitos não são. Não é? Nós, direito, adoramos conceitos, definições, tipo, nós não vamos falar isso. A definição Travou. a gente chama de dialética e é importante. Vou dar um passo para trás, né? Deu uma... Tudo bem aí? Deu uma travada. Tá me cortando? Eu acho que sim. Vocês estão ouvindo bem? Para mim deu uma travada. Vamos ver se voltou. Eu não sei se é aqui ou se é aí. Pode ser que seja aqui também. Aqui, tá? Vocês estão ouvindo bem a gente? Ninguém reclamou. Está me ouvindo bem? Elisabetta, tá ouvindo? Eu acho que voltou. Vamos lá. Qualquer coisa eu mudo de lugar aqui. Já fizeram um sinal de positivo aí, sim. Qualquer coisa eu tento mudar de lugar aqui também. Vamos lá. Valeu, Núria. Tem uma frase de um professor do MIT, que é um chileno que trabalha, que é considerado hoje em dia um dos grandes cientistas na área de mídia e tecnologia, que chama César Hidalgo. O César Hidalgo fala o seguinte: o universo é feito de energia, matéria e informação. Mas é informação que faz o nosso mundo ser único no universo. Até onde a gente conhece, o nosso mundo é único no universo, claro. Matéria, energia, o universo está repleto de matéria e energia. O que nos diferencia nesse universo que nós conhecemos? A nossa capacidade de computar, processar e reproduzir informação. As primeiras células, lá no começo da existência da vida, no nosso planeta, faziam o quê? Fizeram o quê? Elas computaram informação, elas passaram informação de uma para as outras, elas se uniram e foram acumulando informações que deram origem ao DNA. O DNA é uma cadeia de informação e cada tarefa de computar a informação foi dando origem a seres vivos diferentes. Né? Isso é que nos distingue no universo. Né? Nós computamos informação. Né? O Homo sapiens, nós Homo sapiens. Né? Na cadeia evolutiva, nós sabemos que num confronto entre um Homem sapiens e um homem de Neandertal, confronto físico, foi assim que as coisas começaram, o Homo sapiens nunca prevaleceria. Jamais poderia prevalecer. Ele não tinha força para tanto. Uhum. Mas ele prevaleceu. Prevaleceu por quê? Porque o Homo sapiens trocava informação. O Homo sapiens se organizou, trocou informação entre si como sobreviver, como plantar,
como coletar, como utilizar instrumentos para lutar. E ele prevaleceu na face da Terra porque, apesar de mais fraco que outros, ele tinha uma capacidade de computar e processar a informação. Isso é o que a gente faz o tempo todo. O que é uma mesa, essa mesa aqui? Essa mesa é um resultado de... Alguém aprendeu a equilibrar a madeira, alguém aprendeu a fazer a madeira suportar o peso. E essas informações acumuladas, acumuladas, acumuladas e passadas deram origem a uma mesa e assim tudo todo ao nosso redor. Ao nosso redor. Então, computar e espalhar a informação é o que nos faz ser o que nós somos. É o que nos faz evoluir. Por que eu começo dizendo isso? Porque a gente tem que ter em mente que, embora seja muito importante, médios escolher soluções que inibam aquilo que nos identifica como ser vivo, como planeta, que é espalhar informação. Acumular, espalhar, acumular, espalhar. E quando a gente chega na internet, talvez a internet seja assim, o ápice desse momento do ser humano, da capacidade do ser humano processar e espalhar a informação. Né? Hoje em dia se acumula em poucos minutos informações que talvez o meu avô acumulou na vida inteira. Verdade. Computador. Então, a gente tem que pensar nessa premissa. Né? Reproduzir e espalhar informação é aquilo que nos faz ser o que somos. E inibir isso pode ter efeitos econômicos, sociais, evolutivos muito sérios. Bom, não te respondi. O que são fake news? As fake news são uma espécie de spam. Spam todo mundo entende, todo mundo recebe spam. Todos os dias, no seu e-mail. Sim. É um spam que destrói o valor da mídia em que ele circula. Vamos lá. Por quê? Fake news é um spam que tem um conteúdo viral que é relacionado com desinformação e propaganda. Então já estou saindo da informação errada. Desinformação e propaganda. Alguns doutrinadores falam que fake news é um engano intencional. Assim, alguém querendo enganar alguém de propósito. Dentro desses novos grandes que a gente chama ecossistemas de mídia, né, ele passa a ser uma questão estrutural, que está ligado à capacidade de trafegar e acumular dados, que é aquilo que a gente chama de Big Data. Então, quando a gente pensa nessa informação de conteúdo viral, tendente à desinformação dentro do universo Big Data, isso se torna muito sério. O que vai identificar se aquela prática é fake news, vamos adotar um termo que é o termo que já ficou consagrado. Material, se é verdade, se é mentira. A primeira questão que nos leva a identificar fake news é procedimental. E nós, do direito, entendemos muito bem isso, né? De procedimento. Né? Procedimental. Né? Nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, e os professores, eles usam um termo, que usam uma hashtag, que é hashtag NPM. NPM, micro propaganda machine. Máquina de micropropaganda. Que é um ecossistema de propaganda em tempo real, formado por uma rede de sites, perfis de Twitter, perfis de Facebook, simples, parecidos e pouco relevantes entre si, que fazem essa informação tendenciosa circular. Então, é uma rede que costuma ser acionada para propagar informações falsas. Os sites que propagam fake news, vocês podem ver, é até curioso, eles são parecidos. Eles são parecidos. Eles têm o mesmo jeitão. Eles têm a mesma cara. Por quê? Porque existe realmente uma rede estruturada de propagar informações articuladas. Então, é isso primeiro que vai identificar fake news. Por quê? Eu posso te caluniar, Constantino. Se eu te caluniar, eu estou te caluniando. Por mais que seja falso. Eu posso divulgar uma informação falsa sobre você. Isso é calúnia. Isso é injúria, isso é difamação, isso é uma conduta passiva de dano moral. Outros tipos de ilicitude. Quando isso passa a ser fake news? Quando a minha calúnia contra você se insere nessa máquina de micropropaganda. Quando a gente verifica
que esse ecossistema articulado de perfis, alguns falsos, outros repetidos, e de sites poucos confiáveis, estão circulando a minha calúnia contra você de maneira coordenada. Aí nós temos fake news. Perfeito. Então é esse procedimento que vai servir para identificar fake news, esse procedimento de micropropaganda. Por quê? Porque, de fato, para todo outro tipo de má informação, de desinformação, o direito já tem instrumentos para lidar. Eu falei, então é injúria, é calúnia, é denunciação caluniosa, se resultar em movimentação da máquina judiciária, é algo indenizável no campo do dano moral. Então é essa rede procedimental que vai nos permitir dizer, olha, estou diante de fake news. E aí tem algumas características, né? É uma rede que costuma ser acionada a partir de um gatilho, então tem que ter uma investigação para saber qual é o gatilho, e são informações, normalmente, hipertendenciosas, de viés, muitas vezes, politicamente carregado. Né? As fake news elas têm uma característica mais politicamente carregada e tão baseadas nessa enorme capacidade de influência que essa máquina de micropropaganda possui. Por que essa máquina de micropropaganda é tão influente? Constantino, vai me interrompendo. Não, vai tranquilo. Tá claro, vai tranquilo. Tá, vai tranquilo. Tô deixando você concluir teu raciocínio. Vai lá. Tá, então vou concluir agora. Então a gente tem aqui uma questão procedimental. O conteúdo nós vamos identificar materialmente como falso com os instrumentos que o direito já me dá. É calúnia, é difamação. Isso a gente já sabe. Passa a ser fake news com base nesse procedimento. Que tem uma capacidade de influência muito grande por causa de 4 fatores. Primeiro, aquilo que a gente chama de efeito desinibitório da interação online. O que é o efeito desinibitório? A gente sabe. Por que a gente fala que as famílias brigam no grupo de WhatsApp? Por que a gente fala que tem amigos brigando? Porque as pessoas, sem o face a face, as pessoas fazem coisas, elas se sentem mais desinibidas. Por isso que as pessoas às vezes se expõem, enviam imagens íntimas de si mesmo, mas especialmente elas se sentem desinibidas a espalhar informação. Então, eu espalhar uma notícia falsa sobre você me requer um clique para 3 grupos de WhatsApp e de repente está com 300 pessoas. Esse efeito desinibidor é muito potente, porque isso é muito mais difícil do que eu falar de você. Do que eu chegar e falar, olha, ô Constantino, é isso, isso, aquilo. Isso é mais difícil para qualquer pessoa. Muito mais difícil. Mas um clique, um compartilhar, um like, tudo isso é muito mais fácil. Segundo fator, que eu vou misturar, é o tribalismo da internet. A internet se divide em tribos, né? Nos divide em tribos. E dentro dessas tribos, a gente tem a formação daquilo que a gente chama de câmaras. Popularmente, as pessoas falam bolhas. Né? Câmaras de eco ideológico. O que são as câmaras de eco ideológico? É onde você vive no seu Facebook. É onde eu vivo no meu Facebook. Por exemplo, no Facebook tem um monte de palmeirense. Me dá a impressão que o mundo é palmeirense. Mas não é. É uma câmara de eco, não é ideológico, no caso. Mas é uma câmara de eco daquilo que eu sou. Quando a gente parte para um ambiente político, de discussões, que Juliano Breda, grande amigo do Paraná, conselheiro federal da OAB, quando a gente parte para um ambiente político, de discussões, André Fernandes, boa noite, polarizadas, essas câmaras de eco ideológico ganham extrema força. Porque eu tenho no meu colo alguma notícia tendenciosa, alguma notícia falsa, alguma notícia tendente à desinformação, e primeiro eu vou repercutir dentro dessa câmara de eco. E essa câmara vai me dar positivo. Porque são pessoas que pensam como eu. Não é? Eu sugiro assistir o Dilema das Redes, na Netflix, explica bastante isso. O dilema social, Social Dilemma. Social Dilemma na Netflix explica bastante essa formação de câmara de eco. Sim. E dentro dessa câmara de eco, a gente vai ter o último fator, assim, potencializador das fake news, sobre o qual eu queria falar, que é o componente emocional dos meios de compartilhamento. O que são os componentes emocionais dos meios de compartilhamento? É tudo isso aqui que as pessoas estão mandando para a gente.
coração, carinha de ódio, carinha vomitando. O que é isso? Isso carrega a informação de emoção. Eu mando uma informação para você e mando uma carinha sorrindo. Ou eu mando uma informação para mim e mando uma cara de ódio. Por que chama emoji? Emoticon. Porque eles trabalham com emoções. E a gente sabe que qualquer notícia ela se propaga muito mais fortemente quando baseada em emoção. E dão aos algoritmos meios importantes de entender o que está acontecendo. Então eu propago uma informação com uma cara de ódio, você também, Constantino também. Um algoritmo vai ler e vai dizer o seguinte: essas pessoas odeiam isso. Então, eu e o Constantino vamos receber uma notícia do Corinthians. A gente vai botar lá nossa carinha de Corinthians. Algum algoritmo vai dizer: esses caras não gostam do Corinthians. E é o que eles vão fazer? Essa máquina de propaganda, eles vão despejar notícias falando mal do Corinthians pra gente e vão criar um ambiente mais propício no extremo a circular notícias falsas sobre o Corinthians. Vai criar um ambiente. Então, o componente emocional de compartilhamento, ele joga um papel muito forte para essa máquina de micropropaganda. Primeiro, ter mais força. Eu odeio, eu amo isso. E segundo, ler o que está acontecendo. Ler o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo. E isso é inédito. Né? Isso é inédito, né? Na história da humanidade, essa capacidade de entender o que eu estou sentindo. Mas primeiro a gente oferece isso, porque a gente vive nisso e eu não tenho nenhuma recusa à tecnologia. Pelo contrário, eu sou um entusiasta da tecnologia. Mas a gente tem que entender os riscos que há. Assim como há risco de atravessar a rua, há risco de pegar uma estrada, há riscos. A gente não vive num mundo, nunca vivemos num mundo privado de risco. Então a gente tem esse conjunto de fatores que caracteriza, vem a ser fake news, que pode ser fake news, e o segundo que potencializa esse procedimento de disseminação, sem o qual a gente não tem fake news. A gente tem, vou voltar lá, a gente tem ofensas ou ilicitudes de outra natureza, de natureza antiga. A gente tem uma injúria, a gente tem uma calúnia, a gente tem uma difamação. Na verdade, não é a divulgação falsa, né, de notícia falsa. Né? Se eu estiver errado, você me corrige. Para a gente chegar à identificação de que é fake news, a gente tem um conjunto maior, né, de verificação. Não é simplesmente uma mentira que se torna fake news. É mais ou menos nessa linha. Sim, porque, assim, mentira... Primeiro, tem a questão filosófica do que é mentira. Sim. Segundo, mentira... Uma informação falsa. Isso. Na maioria dos casos, uma mentira ou uma informação falsa pode não ser nada ilícito. Pode ser uma opinião severa, exagerada que eu emito sobre você. Mas se eu pego minha opinião severa, exagerada, tendenciosa sobre você, sobre a gestão de um político, e jogo nessa rede de micropropaganda e ela começa a ser disseminada profissionalmente, né, digamos assim, a gente vai ter aí um mecanismo de fake news identificável. Por isso, vou dar um passo adiante, Constantino, quando a gente pensa em enfrentamento de fake news, não adianta a gente usar aquele já velho, embora estejamos falando na internet, aquele já velho hábito de olhar os frutos da árvore e não olhar a raiz. Então, notícia falsa. Está no site, tira do site. Certo? Pescar no oceano, você vai tirar de um site, vai aparecer no outro, você vai tirar de uma rede, vai aparecer na outra, você vai... É infinito isso. Você tem que buscar a origem. Né? Da onde saiu isso? Quem começou a disseminar isso? Né? E buscar o procedimento. Normalmente,
colega Antônio Bellarmino, vou continuar falando aqui, presidente da Abracrim de São Paulo, grande criminalista, acho que está voltando aí, estava em São Paulo hoje, está voltando, deve estar na estrada, o Bellarmino. O que identifica, então, Constantino, em grande parte, o problema das fake news é um investimento financeiro. Isso custa. Pouco, muito, isso custa. Tanto que a gente tem no Twitter, eu não uso muito Twitter, mas estou lá para ver o que se passa, né? Mas, por exemplo, uma das coisas que me interessou e eu fui atrás, tem uma iniciativa no Twitter que é um perfil chamado Sleeping Giants. O que o Sleeping Giants faz? O que o Sleeping Giants faz? O perfil Sleeping Giants faz. Ele denuncia empresas que anunciam em sites de fake news. Tem sites, tem perfis que nós sabemos que são dedicados a espalhar notícia falsa e produzir notícia falsa. Esses sites são monetizados. Então, tem lá um site meu que eu divulgo muita bobagem e aqui do lado tem um banner com uma propaganda de um banco, uma propaganda de uma marca de qualquer coisa. Esses patrocínios, normalmente, eles são automatizados. O que quer dizer? Quem está anunciando nem sabe onde está anunciando. Você compra um pacote de anúncios na internet, por exemplo, Google AdWords, uma ferramenta disso, e o Google vai jogar a sua marca em uma série de sites conforme o perfil que você determina. Então, eu quero fazer uma propaganda de chuteira. Ele vai me pôr em lugares que falam de esporte. Então, o anunciante muitas vezes não sabe onde ele está indo parar. E o que o Sleeping Giants faz? Ele identifica lá que a marca X apareceu com um patrocínio dele num blog de um cara que só propaga discurso de ódio. Eles sobem, eles fazem um Twitter marcando os dois, falando @Leonardo. A sua marca está no site do @fulano. Dá uma olhada lá o que você está fazendo. Muitas vezes, eu já percebi, o @Leonardo responde: muito obrigado, estou cancelando a publicidade nesse site. Porque o importante é isso, buscar o financiamento. O financiamento vem, às vezes, assim, de uma maneira indireta, né? Pegando até esse gancho, no que você fala de buscar a fonte, né? Eu acho que a questão do combate às fake news, ela é tão complexa que a gente tem um equívoco, na minha visão, acho que você deve concordar com isso, a gente tem um equívoco, inclusive, vindo do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Que é aquela determinação do ministro Alexandre de Moraes, quando ele manda tirar, inclusive, dos sites de fora do Brasil, ele rompe uma estrutura, né? Porque tem toda uma regra. Né? Eu tenho uma regra, eu não posso daqui mandar tirar de lá, né? Eu teria que respeitar uma regra de comunicar a autoridade de lá. Eu trouxe esse exemplo até para a gente passar pelo aspecto de que a coisa é tão complexa de se combater, né? Que a gente tem equívocos partindo até da mais alta corte, né? Não sei se você concorda que há um equívoco nesse posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. Concordo. Acho que o inquérito das fake news no Supremo ele é quase todo um equívoco. E o alerta que nós, mais vividos na área criminal, fazemos é o seguinte, que toda vez que o judiciário declara uma guerra, vou dar exemplos, ele acaba adotando procedimentos que são muito lesivos ao direito, ao devido processo legal. Guerra às drogas, guerra contra a corrupção, agora guerra contra a fake news. Essa ideia do judiciário patrocinar essas guerras e serve como uma espécie de álibi para o judiciário passar por cima de regras. Por quê? A retórica da guerra ela não é à toa. Né? Na guerra tudo pode, quase tudo pode. Você pode matar o inimigo na guerra, que não é crime. Na guerra é um regime onde... Então, quando a gente entra nesse discurso de guerras, começo lá na década de 70, guerra contra as drogas. Então, o judiciário declarou guerra contra as drogas. Resultado, nada. As drogas continuam circulando cada vez mais intensamente pela sociedade. E a gente teve uma série de leis e entendimentos problemáticos que violavam a presunção de inocência,
que resultaram na prisão excessiva de jovens que usam droga, que estão agora começando a ser corrigidas. Guerra contra a corrupção, mesma coisa. A gente tem que combater a corrupção, a gente tem que enfrentar, mas quando o judiciário, no momento que o judiciário declarou guerra contra a corrupção, nós vimos que, a despeito de efeitos muito positivos alcançados, a gente está lidando até hoje com problemas, com avanços, né? Então, divulgação de grampos excessivos, prisão preventiva excessiva. E o inquérito das fake news é isso. Então, o Supremo Tribunal Federal, estamos em guerra contra as fake news. Na guerra vale tudo. Né? O Supremo, num inquérito instaurado de ofício, que já é estranho, né? O inquérito normalmente é instaurado a pedido de partes, essa estrutura do processo penal, solta busca e apreensão, ordens cautelares as mais diversas, que as pessoas pouco sabem a origem. E isso que você falou é preciso, né? Mandou derrubar perfis fora do país. Né? Como se isso fosse alcançável. Né? Esse tipo de ação na internet, nós não vamos chegar nem perto disso. Hein? Nem perto disso, mas estou só dando um exemplo. Foi o contexto que levou o Google a se retirar da China. Estando na China, você não consegue acessar o Google. Porque o Google foi sendo obrigado a ceder uma série de avanços das autoridades legais que eu falo, não, então nesse país eu não fico. Não estamos nem perto disso, nem vamos chegar nisso, mas é um problema de jurisdição. Né? Claro que a gente tem que enfrentar a fake news, mas a gente precisa do juiz natural, do juiz competente e do processo devido. Tá. Vamos falar um pouco de fake news nas eleições? Qual que é o impacto das fake news nas eleições? Já que a gente está aí próximo do segundo turno das eleições municipais, no próximo domingo, e aí eu queria entrar um pouco nesse assunto da fake news nas eleições. Qual que é o impacto? Assim, o que você enxerga de impacto das fake news nas eleições? É tudo que se fala mesmo ou tem muita lenda nesse aspecto? Não tem muita lenda. Eu acho que não tem muita lenda, porque eleição é um momento de fervor cívico, onde as pessoas estão prestando mais atenção em notícias, consumindo mais notícias, e também de muito envolvimento emocional. As pessoas escolhem candidato, muitas vezes quase como elas escolhem times para torcer. Então você tem um tráfego de informações. Parece que não, mas a internet tem canais de tráfegos que ficam mais ou menos lotados. Por exemplo, você falou que eu fui candidato a presidente da OAB, lembrou? Eu fui. A última eleição da OAB coincidiu com a eleição a presidente da República. Foi um mês depois. Então, eu registrei minha chapa, eu falei, olha, vou lançar meu site e vou nas redes. O que o especialista me falou? Olha, você vai ter muita dificuldade. E como está tendo eleição geral, o tráfego na internet interessado em eleição, em política, tal, está todo ocupado. Então, você vai pôr seu site lá, ninguém vai ver. Então, tem um volume de informação que se sobrepõe, uma que está na frente da outra, e nas eleições a gente tem um fluxo mais voltado para isso. A gente tem estudos, especialmente na Universidade, estou lendo aqui, na Universidade de Colômbia, professor Albright, estudos bem sérios, que consideram que o Brexit, lá na Inglaterra, e a primeira eleição do Trump, a que ele venceu, foram fortemente influenciadas por fake news. Eu não acho isso, tem estudos dizendo isso. Foram fortemente. Só, não vou dizer mais nenhuma, porque esses dois pleitos estão estudados. Estão bem estudados com pleitos que foram influenciados por fake news. Tem até o tipo de fake news, por exemplo, tem um TED sobre fake news no Brexit, que é muito interessante. Então, bom, é o escândalo da Cambridge Analytica. O que eles fizeram? Eu ia falar disso. Eles descobriram o Facebook por meio do Facebook, descobriu-se as pessoas na Inglaterra que eram mais tendentes, críticas à imigração. E o Brexit estava todo firmado, a discussão do Brexit estava toda... Essas pessoas que tinham mais reservas à questão imigratória, que eram mais sensíveis às questões migratórias, foram, na véspera do Brexit, inundadas no seu Facebook com notícias falsas do tipo vai encher o país de turco, vai encher o país... Elas foram inundadas.
E vamos voltar lá no que eu falei dos emoticons. O que o algoritmo sabia? Que aquelas pessoas já não gostavam de imigrantes. E ele falou, vamos inundar essas pessoas dessa informação. Porque ao serem inundadas essas pessoas, elas vão ter o voto influenciado e não só. Elas vão replicar. Vão replicar. Porque elas já... Tem uma eleição na qual a questão da imigração é sensível. Eu sou sensível a esse tema. Eu recebo lá uma informação dizendo, olha, se vencer tal tese no plebiscito, as fronteiras vão ser abertas, os imigrantes vão entrar e tomar todos... Eu vou replicar. Sim. É um clique. Então, foi bastante estudado. Então, a gente tem... O TSE aqui no Brasil, a Justiça Eleitoral, falou bastante sobre fake news. O ministro Barroso, nesse ponto de vista, ele foi muito ponderado, porque ele falou o que deve ser falado. Ele falou, não imaginem que o judiciário vai dar conta disso. Ele falou. Não é o judiciário que vai dar conta. A gente vai perseguir um fato, perseguir outro, mas não é o judiciário que vai dar conta disso sozinho. E em eleições, as fake news elas passam a poder ser uma ameaça à democracia. O que a gente teve recentemente, a gente já falou sobre isso, eu falei com o Constantino nos últimos dias, a gente sabe que no dia da eleição teve uma tentativa de ataque ao TSE, ataque cibernético. Uma tentativa que não resultou em nada. O que significa uma tentativa de ataque cibernético a um site de um tribunal? Nada. Por quê? Porque esses sites, eles estão sofrendo tentativas de ataque provavelmente todos os dias. Sim. Site de tribunal, site do governo, todo dia. Então, assim, nada. Uma tentativa de ataque é o dia a dia desses sites. Sites de grandes empresas, sites de banco. Mas a gente teve o cyberataque e, na sequência, ou paralelamente, ou coordenadamente, o Ronaldo Lemos falou sobre isso na Folha de ontem, houve um disparo de um ecossistema de fake news, dizendo, olha, as eleições estão comprometidas porque houve um ataque. Por que falsa? Porque o ataque não passou do muro. É como se alguém tivesse jogado alguma coisa no muro e não tivesse passado. Foi isso que aconteceu. Só que é uma mudança de postura, né? Uhum. É uma mudança de forma de ataque, né? Sim. Sim. E super importante, que era um ataque que poderia descredibilizar o processo eleitoral, ou seja, descredibilizar a democracia. Sei lá o que poderia gerar nas pessoas isso. Foi controlado, porque o tribunal foi rápido em explicar o que aconteceu, transparência. Sofremos um ataque, o ataque veio, acho que até falou, veio da Nova Zelândia e de 2 outros países. Foi tal jeito, tal, ele não causou nenhum dado, aliás, ele pegou alguns dados dos funcionários de 2010. Eles até divulgaram, né? Divulgaram, falaram, é isso aqui que aconteceu. Né? Isso é a contra-informação. É a contra-informação falsa. Né? O remédio para a informação falsa é a informação transparente, verdadeira. E daí, porque a justiça não vai dar conta sozinha, e a gente tem que aperfeiçoar o mecanismo, rapidez. Precisa ser rápido. A resposta precisa ser rápida. Aí é um drama nosso, né? A gente fica pensando nisso. Né? Nós vivemos nessa vida hoje em dia que a notícia da semana passada parece que é do ano passado, né? Lembra da semana passada, quando acontecia aquilo? É verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Você tinha me pedido um tempo que você tem outro compromisso. A gente está aí quase chegando perto dos 40 minutos. Vou tentar dar uma... Vamos lá, vamos até 45. Tá, dá para ir. Tá bom. Temos mais 7 minutos. Estou aqui no computador vendo. Preciso encerrar um outro evento, é só isso. Não, tranquilo. Temos mais 7 minutos. Você acha que as fake news, elas têm culpa nessa polarização política, nós e eles, lá e cá, vermelho e azul, qualquer que seja aí, mortadela e coxinha, pouco importa. Você acha que passa pelo fenômeno fake news essa polarização, ou aí é dar uma importância maior do que a fake news tem? Não, acho que passa, porque a polarização tem muito a ver com emoções exponenciadas. Né? O que
que é polarizar? É exponenciar a emoção. É assim, eu discordo de você. Vamos conversar. Agora, eu odeio você. Passou para... Eu odeio de você porque eu discordo. Não é? Tornou-se uma coisa comum em grupos de WhatsApp. Começa uma discussão, não pode discutir política aqui. As pessoas têm medo, porque pode descambar. Por quê? Porque a gente está num universo polarizado. E as fake news, o Social Dilemma, o documentário que eu recomendei da Netflix explica bem isso. Não só as fake news. Os algoritmos, eles se alimentam bastante da polarização. Porque os extremos são mais fáceis de identificar. Sim. Se eu amo ou odeio algo para um algoritmo que está me lendo, é muito mais fácil. Ele consegue me colocar numa caixa e passar a dialogar comigo com base nisso. Se eu gosto um pouco, não gosto, gosto mais ou menos, o algoritmo não interpreta tão bem isso. Então, os algoritmos precisam da polarização. Precisam da polarização para trabalhar. Tem uma discussão enorme, né? No Congresso americano, os presidentes das Big Techs estão sendo chamados para explicar isso, falar, pô, vocês estão vivendo disso, né? Vocês estão sendo confrontados, vocês vivem da polarização, é isso? Vocês fazem negócio em cima da polarização? Ao que parece, um pouco sim. Tá. Um pouco sim. Vamos lá. As agências de checagem dos fatos, elas são importantes? Muito boa. Nós temos que criar uma cultura de verificar essas agências, de financiar a sociedade, nós, né? E de identificar as fontes. Hoje eu estava dirigindo, eu estava fora de São Paulo, estava voltando, aí parou a marginal, fui olhar o celular, estou errado, não devia estar olhando, mas tudo bem, aí tinha lá, morreu o Maradona. Num grupo de amigos meus. Será que é verdade? Não, acho que não é. Acho que não é. Começou em seguida, aí alguém falou, não, tá no UOL. Aí quando falaram, tá no UOL, eu falei, bom, tudo bem. Morreu. Então, assim, o UOL não é uma agência de checagem, mas ele é uma fonte confiável para uma informação dessa. A agência Lupa, que a Fernanda está falando, e outras são ótimas, e elas servem para isso. Nós temos que criar o hábito de usar as agências de checagem, porque é rápido. Nós temos que educar as pessoas a fazer isso, especialmente os mais jovens. Eu não sei se para a gente ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Então, a gente tem que ter agência de checagem e a gente tem que ter uma autoridade multissetorial, que a gente chama de autoridade de garantia. Uma agência. Não gosto de agência, mas é um consenso também em quem estuda o assunto que precisa ter uma autoridade multissetorial. O que eu quero dizer multissetorial? Tem que ter direito, mas tem que ter engenharia dentro, tem que ter gente de tecnologia da informação, tem que ter gente de outras ciências para essa agência ser a agência que vai ser como se fosse a Anvisa da fake news, entendeu? De fake news. Tá. Não, acho que... Bom, temos mais 3 minutos. Eu queria te fazer só uma pergunta. Mais 2 perguntas. Vai me dar mais 2 minutos. Vou sair um pouco da fake news e falar um pouco da advocacia e democracia. Boa. Advogado e democracia são essenciais na sociedade cotidiana? Vou completar. Advogar é defender as liberdades individuais e coletivas, ressaltar a cidadania e buscar uma sociedade harmônica. Faz sentido essa afirmação? Agora eu não vou parar. Mas Em 1919, o Max Weber escreveu num texto o seguinte: advocacia e democracia são realidades históricas inseparáveis. Só que isso faz 100 anos. Sua pergunta é, hoje em dia, o Max Weber tem razão? A advocacia é uma das grandes artífices da democracia ocidental, da democracia liberal que nós conhecemos, não tem dúvida. A advocacia construiu essa democracia. Porém, a gente acha que a gente vive num momento de talvez existencial. A profissão cresceu muito, a profissão se massificou, a profissão se burocratizou,
tanto a profissão quanto as suas instituições. Então, fala da gente, fala da OAB ao mesmo tempo. O dia a dia tecnocrático nosso nos consome. Os advogados precisam sobreviver, precisam cuidar de 1000 tarefas que eles não precisavam cuidar antes. E com isso, a profissão vai assumindo um perfil mais técnico, que não é um demérito. Veja bem, não é um demérito. E menos político. A gente tem essa transformação na última década, talvez mais do que isso. Assim, a profissão assumindo mais técnico, vamos cuidar do direito em processos judiciais e vai esquecendo desse aspecto político. Porém, e aí eu faço um paralelo, se a gente fala da advocacia, a gente pode falar da OAB. Qual que é o papel da OAB? Está lá, a gente vai ler, está na lei. A OAB tem 2 funções. Uma função corporativa, que é defender os direitos e prerrogativas da advocacia e o livre exercício da profissão. E tem uma função política, que é defender o Estado Democrático de Direito. Está na nossa lei. Se a OAB tem essa função, nós também temos. Ou a gente tem que rever toda a nossa vida institucional, nós advogados. Né? Então, nós temos que reencontrar uma maneira de dar conta de administrar a justiça no dia a dia, que é muito difícil, diante de um judiciário empoderado, errático, muitas vezes arbitrário, e cumprir o nosso papel social, entender nosso papel social de defender as liberdades democráticas, as liberdades públicas, porque sem isso a advocacia se desvirtua. E mais do que se desvirtuar, ela se torna menos relevante. Ela se torna menos relevante porque ela abandona seu papel histórico. Eu acho que está numa hora que nós estamos sendo chamados a isso. E por quê? Vou terminar, Constantino. Você falou, eu falei que não é conseguir. Não, eu estou preocupado com o teu horário. Não, vamos lá, eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui no YouTube. O campo jurídico se tornou o principal campo de discussão da democracia. Isso é politização da justiça, judicialização da política, tem 1000 estudos aí sobre isso, mas o judiciário, hoje em dia, o campo justiça é o campo principal de desafio da democracia. Se nós temos que ser também. Não temos sido. A advocacia vem perdendo esse espaço de protagonista político para o Ministério Público, por exemplo. Agora para a magistratura. Primeiro para o Ministério Público, depois para a magistratura, que assumiram mais abertamente esse papel de político válido. Político não é politiqueiro. Político é entender o nosso papel político, que é cumprido no dia a dia. Eu não quero dizer que a gente tem que ir para partidos políticos, que a gente tem que disputar a eleição, mas no dia a dia, entender qual é o nosso papel político no fórum, entender qual é o papel político aqui. O que eu sinto é que, principalmente, a Ordem dos Advogados de São Paulo perdeu o protagonismo. Né? Pois é, nós estamos vivendo um momento, nós passamos por um momento em que vários temas jurídicos atravessam a vida da nação. E o que a OAB pensa sobre isso? Não pensa. Se não pensa, não fala. Ou se pensa, não conta para nós. Isso, não pensa, não conta para nós, ou eu estou desavisado e não estou prestando atenção. Somos dois. Vou falar de fake news, para não fugir. Claro. O projeto, para linkar, o projeto de lei sobre fake news está sendo discutido no Congresso. Ele é muito importante, porque ele vai afetar um monte de coisas do nosso dia a dia. Eu tenho participado das discussões no parlamento, fiz, junto com o Ronaldo Lemos, algum webinar, temos falado com parlamentares. Não há nenhuma participação da OAB nessa discussão. Não tem. Não houve representante da OAB discutindo nas mesas de discussão. O meu sentimento é de fake news, que está bastante avançado. O meu sentimento é de... Dia a dia. Pode falar, desculpa. Vai. Nós vamos aplicar. Nós vamos aplicar a lei. O meu sentimento é de tristeza. Eu que vi a OAB São Paulo, independente de quem estava à frente dela, não estou fazendo defesa aqui do Durso ou de quem quer que seja, você sabe que eu sou muito próximo a ele, nem é uma defesa pessoal, não é isso. Mas era protagonista, né? A gente estava à frente de todo lugar. Eu uso esse exemplo sempre quando eu falo para as pessoas. Quantas vezes o Durso apareceu no Jornal Nacional, ou o Marcos da Costa, ou quem quer que seja, os que vieram antes deles também. Não é uma defesa pessoal, repito.
Quantas vezes eles apareceram no Jornal Nacional e quantas vezes o Caio apareceu no Jornal Nacional? E aí eu estou dando nome mesmo, porque é o que está acontecendo. Quantas vezes vocês viram, quantas vezes vocês viram o Caio discutindo algum assunto no Jornal Nacional ou em qualquer outra mídia? Eu não vi nenhuma. Então a gente perdeu o protagonismo. E o objetivo da live não é falar mal da OAB, mas a gente está falando para os advogados. E é importante que os advogados tenham essa visão, né? A OAB perdeu o protagonismo. Pois é, Constantino, para não pegar todas as pontas, né? Está se discutindo fake news e democracia em várias esferas, com muita intensidade. Qual a opinião do presidente da OAB sobre isso? Você sabe? Eu não sei. Bem, não. Pode ele não falar sobre isso? Não pode não falar. Porque quando ele não fala, na verdade, quem está não falando sou eu. É isso aí. Porque quem está não falando é você, porque o parlamento não quer me ouvir. Ele pode até querer me ouvir, por acaso. Mas você ele vai querer. Você ele vai querer. É diferente da instituição chegar lá e falar, estou falando. Fica, né? Estou falando por 300 mil advogados. Opa, o cara vai falar, deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir. Claro que vai ouvir. Então a gente precisa reforçar essa nossa percepção do nosso papel na democracia. E já vou me encerrando, então, por aqui, que agora estão me chamando aqui. Desculpa, Constantino, eu esqueci dessa live. Não tem nenhum problema. A gente foi bem demais. Você me deu 10 minutos a mais do que a gente tinha combinado. Eu queria te agradecer imensamente, dizer que quanto mais te conheço, mais fico teu fã, por nada além do seu conhecimento. É muito gostoso te ouvir falar, porque você fala com propriedade, fala sem emoção, mas fala com paixão pela advocacia. Eu também sou um apaixonado pela advocacia e eu acho que a gente, nesse ponto, está no mesmo barco. Te agradeço. Obrigado a todos vocês. Semana que vem a gente tem uma live especial, depois eu divulgo para vocês, na comemoração do Dia do Advogado Criminalista. Passo para você que você tem que sair, passo para você fazer os agradecimentos finais. Gratidão a todos, se cuidem. Está com você e a gente finaliza, que você está atrasado aí. Muito obrigado, gratidão por ter aceito. Verdade. Constantino, eu que agradeço por ter falado. Eu falei para você faz tempo que eu não fazia uma live tão boa, tão solta. Parabéns pelo esforço que você vem fazendo. Não é simples e você construir um espaço, não pare. A pandemia vai acabar, mas não pare você. Estão pedindo mais, a gente pode voltar aqui qualquer dia. Wilson, Salvatore e outros amigos aqui que estão falando. 2-0 Palmeiras. É verdade? Botaram aí, 2-0 Palmeiras. Acho que sim. Acho que sim, porque ele é palmeirense, eu conheço. É verdade, é verdade. Esse com a é escalação de hoje, eu acho difícil. Muito obrigado, eu falei porque... 2-0 para nós. Porque eu também estou aqui falando de coração e de coisas que tocam o nosso dia a dia. Então, Constantino, muito obrigado. Eu preciso deixá-los. Agora eu quero meus gols do Palmeiras também, antes daqui. Um abração. Obrigado, gente. Fiquem todos bem, se cuidem e vamos em frente. Obrigado, querido. Vai para o teu evento. Estamos encerrando aqui. Obrigado, gente. Semana que vem tem mais. Tchau. Obrigado.